eu vou falar um pouquinho sobre a questão de continuar falando sobre tipos de dados, certo? E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre classes, certo? Lembrando que classes é um assunto que eu vou dar só uma introdução para que vocês consigam entender um pouco melhor o código no Qt, mas classes é um assunto de programação orientada a objetos e é a matéria que a disciplina que a gente vai ver no semestre que vem, né? Inclusive, eu vou ser o professor, né? Então, vocês não vão escapar de mim no semestre que vem, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns novos tipos de dados, né? Antes de falar sobre o tipo classe, vou falar sobre um outro jeito de você declarar um novo tipo de dado, que na verdade não é um novo tipo de dado, né? É um alias, né? Um apelido, né? Isso o Qt usa bastante também para ele cria novos tipos de dados baseados nos tipos de dados que já tem, certo? Então, como é esse tipo apelido aqui, esse tipo alias? No caso do C, você pode fazer typedef, um nome de um tipo original e um novo tipo. No C++, você pode fazer usando a palavra using. Você bota using, o novo tipo que você quer declarar e o tipo original. Como assim? Vamos dizer aqui, ó. Quem trabalhou com OpenGL, né, que é uma biblioteca para construção de jogos e animações, viu que o OpenGL ele tem como se fosse um tipo inteiro definido para ele próprio, certo? Então, é o glint. E, na verdade, o glint ele é só um apelido para um inteiro. Então, o int e o glint, eles são a mesma coisa, né? Só a diferença é que o glint ele tem algumas características que o OpenGL para o OpenGL padronizar, o que é o tipo inteiro, mas o int e o glint é a mesma coisa. Então você simplesmente dá um apelido, né? Ou seja, defina que todo tipo int também vai ser chamado agora de glint, certo? Não fica tão legal de entender, mas esse aqui seria um exemplo mais interessante. Por exemplo, uma cor. O que é uma cor? Uma cor normalmente ela é definida em programação por três números, né? E esses números são as componentes RGB, né? Red, Green, Blue, né? Que é vermelho, verde e azul, que são as componentes das cores primárias. Então toda cor ela pode ser definida usando esse sistema RGB como três inteiros, onde cada inteiro representa a tonalidade daquela cor, da cor primária, na cor que você vai usar, né? Então, todas as cores que você pode definir são misturas de vermelho, verde e azul, certo? Só que, quando você, por exemplo, for criar uma variável para guardar esse tipo de cor, você normalmente cria um vetor de três inteiros, certo? Mas quando você vai visualizar o código e você olha assim, pô, que vetor de três inteiros? O que é esse vetor de três inteiros? Então, até você associar que aquilo dali é uma cor, você pode perder tempo e aí, no caso, eu acho que na aula passada eu passei para vocês o vídeo sobre né, na outra semana, sobre o Clean Code, né? Que uma das coisas um dos princípios, uma das motivações para você usar o Clean Code, né, um código limpo, é que você passa mais tempo tentando entender o código do código que já está feito do que fazendo códigos novos, né? Então, o que é que você pode fazer? Você pode usar um apelido. Então, você vai dizer assim, ó, cor vai ser a mesma coisa que um vetor de três inteiros, certo? Aí, no lugar de você definir, de você criar uma variável, por exemplo, aqui nessa última linha, preto igual a 000. Então, ao invés de você dizer que preto é um vetor de três inteiros, aí você diz que preto é do tipo cor, certo? E o que é o tipo cor? É a mesma coisa. Ou seja, você só está usando o apelido cor para que no seu código-fonte
fique mais fácil de você entender que aquilo dali representa uma cor e não um vetor de 3 inteiros qualquer, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, você usa ptrint igual a int asterisco. Então, ao invés de botar asterisco para lá, asterisco para cá, você usa o tipo ptrint. Então, toda vez que você criar uma variável do tipo ptrint, você está criando a mesma coisa que um int asterisco. Então, não são novos tipos de dados, mas são outras formas de você declarar os tipos de dados. Lembrando que existem 2 padrões para você fazer isso. O primeiro é usando a sintaxe igual ao C, que é typedef, o tipo que você quer colocar o apelido e o apelido. Então, typedef int lint, typedef cor int de 3, typedef int asterisco ptrint. Então, você consegue fazer esse apelido usando esse estilo C. Mas no C++, se você quiser usar o estilo do C++, você bota using, né? Using o nome do novo tipo igual ao tipo original, certo? Mas isso aí são só uma observação que às vezes você vê outros tipos de dados, por exemplo, size underline t. O que é o size underline t? É um inteiro. E por que você bota size underline t? Porque ele é um tipo que representa tamanhos, né? Ou seja, é um tipo que você não tem tamanho negativo. Então, ele seria a mesma coisa que um inteiro unsigned, né? Um inteiro sem sinal, né? E aí, só para você diferenciar que aquilo dali está guardando um tamanho de alguma coisa, você bota size underline t. Mas ele não passa de um inteiro sem sinal, certo? É um novo tipo, entre aspas, mas só um apelido para um tipo que já existe e você usa para deixar o seu código mais claro, certo? Aí vamos entrar realmente no que interessa na nossa aula de hoje, certo? Que são as classes, né? E isso aí representa, digamos, a maior diferença, né? A grande diferença entre C e C++, né? Porque classes, a gente vai ver no semestre que vem, uma disciplina só sobre o paradigma de programação orientado a objetos. Então, a grande diferença entre C e C++ é que C++ ele suporta orientação a objetos, enquanto C é simplesmente estruturado, certo? Então, o paradigma de orientação a objetos, que é a grande novidade do C++ em relação ao C, ele é baseado no uso de classes, certo? Aí também a gente vai ver mais no semestre que vem, mas o que são classes? Basicamente, classes são semelhantes a structs, ou seja, eles criam um novo tipo de dados, e aí, a partir dessa criação desses novos tipos de dados, você pode declarar variáveis desse tipo, certo? Da mesma forma como você faz no struct, numa classe você vai conter campos de tipos heterogêneos, então, struct aluno com nome, notas e faltas. Se você fosse criar, ao invés de um struct, você criasse uma classe. Você tem uma classe aluno e ela também teria variáveis e teria os campos, por exemplo, nome, notas e faltas, da mesma forma, certo? Então, isso aí, até essa parte aí, struct e classe são a mesma coisa. Só que structs e classes, no caso do C++, ele incorporou alguma coisa de classes nas structs, e uma das coisas que tem em classes que não tem nas structs do C é, por exemplo, isso aqui, a possibilidade de definir uma visibilidade. Ou seja, quais são os campos que podem ser acessados da minha classe ou da minha struct, e quais campos que não podem ser acessados diretamente através da minha struct, certo? Então, você pode definir essa sua visibilidade, né? Existem 2 tipos de visibilidade principal, que é o público e privado, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? E talvez a grande diferença entre classes e structs, né, structs como do C, é que você pode declarar funções dentro da sua classe. Então, ao invés de você ter o tipo de dados, né, como a struct, onde você tem um novo tipo com os campos e acabou-se,
No caso de classes, você tem um novo tipo de dados, cada dado, cada tipo de dados desse, cada classe dessa, tem os seus campos, normalmente, só que dentro da definição da classe, você também pode declarar funções, certo? E essas funções, elas vão pertencer à classe. Então, é um pouquinho diferente, o paradigma é um pouquinho diferente, isso aí a gente vai usar e abusar em programação orientada a objetos, né? E Qt, como é uma biblioteca que também usa isso aí, vocês vão usar essa característica dentro dele, certo? Mas uma das grandes diferenças entre classes e structs é porque, além de declarar campos dentro da classe, as variáveis dentro da classe, você também pode declarar funções dentro dessas classes, certo? Então, essa é uma grande diferença. E em C++ a gente também tem que dentro das classes da structs a gente pode usar sobrecarga de operadores. Isso aí a gente vai falar mais para o finalzinho, certo? Então, só dando uma enfatizada. Qual é a grande diferença entre classes e structs? Né? Na verdade, qual é a semelhança entre classes e structs? Classe, você cria um novo tipo de dados, você pode declarar dentro dela vários campos, cada campo com tipos heterogêneos, se você quiser, certo? E a partir dessa declaração desse novo tipo, você pode criar variáveis desse tipo, certo? Então você pode criar normalmente variáveis desse novo tipo. Qual é a diferença entre as classes e as structs, no caso structs em C? É que você pode declarar métodos, pode declarar funções dentro das classes, certo? Então, ao invés da classe possuir só os campos, ela vai possuir os campos e funções associadas a elas. Tá legal? E para que isso? A gente vai ver agora, certo? Então, como é que eu declaro uma classe? Da mesma forma que a gente declara um struct, certo? Só troca o nome struct por class, né? Então, aqui, ao invés de ser struct aluno e eu ter os atributos dele, eu vou criar class aluno e aqui colocar os atributos dele, certo? Terminei de declarar a classe, boto um ponto e vírgula e crio variáveis desse tipo. E aí vamos à característica que é diferente das classes e das structs. Nas classes, nenhum campo declarado ele pode ser acessado diretamente às variáveis por padrão. Ou seja, eu não tenho o direito de acessar qualquer campo aqui dentro dessa classe. Por quê? Aí porque a gente tem um conceito que a gente vai ver também lá em programação orientada a objeto, que se chama encapsulamento, né? O que é o encapsulamento? Ele vai dizer, a gente diz quais são os campos que a gente quer que seja visível ou não para serem acessados com as variáveis da minha classe, certo? Então, existem outros, mas eu vou colocar aqui, existem dois tipos de encapsulamento principal, que é o private e o public, né? Tudo que é privado, a gente não pode acessar diretamente. Tudo que é público, a gente pode acessar sem nenhum problema, certo? Então, esse encapsulamento serve tanto para variáveis quanto para ponteiros, certo? Vamos lá. Segunda diferença entre classes e structs é que você pode declarar funções dentro das classes. Como assim? Você coloca essas funções e ao invés de você estar passando direto esses dados como parâmetros, a própria função interna dentro da classe, né, os métodos que a gente chama métodos da classe, eles têm acesso a todos os atributos que essa classe tem. Então, eu posso declarar dentro das classes os métodos que eu precisar, certo? E como é que eu acesso os métodos? Como os métodos eles são atributos da própria classe, como é que eu acesso um atributo da minha classe? Através do operador ponto, se for uma variável.
ou através do operador seta, se for um ponteiro. Então, o, a mudança de paradigma ele vai ser nesse sentido aqui. Que antes a gente fazia um struct, criava a struct e chamava a função passando sempre as variáveis como parâmetros, certo? Da mesma forma, a gente tem aqui um ponteiro, a gente teria que passar o conteúdo apontado pelo ponteiro e tal. No caso, com classes, como os métodos, né, como as funções, eles fazem parte da classe, você cria as variáveis dessa classe e chamam os métodos, como eles são campos dela, a partir do próprio nome delas, ou seja, A1 ponto, no caso aqui, calcular a média. Se eu criar um ponteiro, o que é que eu faço? Eu posso chamar A2 seta obter média. Então, essas são as duas principais diferenças entre você criar uma classe e uma struct em C++, certo? Obviamente que existem mais diferenças, existe todo o conceito de orientação a objetos aí, mas por enquanto vocês admitem que essas aí são as principais diferenças. No próximo semestre a gente vai ver as outras, certo? Existe uma outra coisa aí, é a questão do init, né? Que são os métodos que a gente chama métodos construtor e destrutor, certo? O que é o método construtor e destrutor? Basicamente, ele substitui a inicialização. Então, ao invés de você atribuir as variáveis manualmente, como a gente faz, por exemplo, como a gente fez aqui colocando recebe alguma coisa, o método construtor e destrutor, eles são métodos que eles são usados para fazer a inicialização, ou eles são chamados automaticamente quando você cria um atributo, uma variável daquela classe, ou quando aquela variável daquela classe deixa de existir, certo? Eles têm um nome especial, isso aí eu estou colocando só como observação, que vocês vão ver lá no QT. Você tem um método que ele não tem nenhum retorno e tem o mesmo nome da classe. Então, isso aqui é um construtor, né? É só uma forma de você dizer como é que ele vai ser inicializado.